Muito obrigado, Feliz Natal para todos vocês, um Natal abençoado, muita alegria, muita paz, muita harmonia e que nós possamos fazer desse abençoado 25 de dezembro um dos melhores dias, não só para nós, mas principalmente para todas as pessoas que vivem com a gente, que faz parte do nosso dia a dia e que você continue sendo essa grande luz para iluminar o caminho das pessoas. Hoje nós vamos falar um pouquinho do Natal, o que significa o Natal, por que a gente se reúne tanto, né? No dia 25 de dezembro, no dia 24, no dia 25, no dia 25 mesmo, em comemorações. Se não tiver alegria, não tiver paz, não tiver harmonia, não tem muito sentido. E o que significa o Natal? E também vamos conhecer aqui, ainda jovem, o sucesso na carreira profissional, os trabalhos que ele conseguiu na vida. Hoje ele trabalha na Associação da Prosperidade da Seitoneia do Brasil. E ele vai falar um pouquinho também para a gente como prosperarmos nos dias de hoje. Bem-vindo, Pretor Fernando Ribeiro. Muito obrigado. Feliz Natal, amigão. Muito obrigado. Feliz Natal, você, toda a família. Para todos nós, toda né? Toda a família Seitoneia, um ótimo Natal para todos. Muita fartura, muita saúde, muita comilança e depois vamos suar em 2022 para queimar isso aí. Tem gente que faz isso mesmo, né? Come, depois fica com arrependimento. Ah, porque comi tanto, meu Deus do céu. Verdade. Eu estou nesse time, não do arrependimento, mas de fazer alguma coisa para queimar em 2022, que eu não como sem arrependimento. Tá certo. Pretor Fernando, muito obrigado por estar com a gente hoje. Prazer, nesse abençoado dia 25 de dezembro. E o que significa o Natal para o senhor? Enio, Natal é amor, né? Congraçamento, perdão, é abraçar, né? É poder estar com as pessoas que a gente ama e se algumas pessoas, né? Como no meu caso, pai e mãe já estão no andar de cima, a gente faz uma oração especial, uma mentalização bacana e deseja, né? Eu adoro Natal. Eu não sei cozinhar muito bem, mas eu adoro arrumar mesa, né? Minha mãe cobrava de eu montar sempre a árvore de Natal, que, né, eu comecei com esse hábito em casa, como a gente, família, né, de comerciante, a gente não tinha esse hábito de, como trabalhava sempre, né, padarias, lanchonete, trabalhava justamente nesses dias, a gente não fechava, trabalhava também justo, e a gente acabava não tendo essa coisa de montar a árvore de Natal, decorava lá o comércio, a lanchonete, mas em casa mesmo não tinha. Depois que minha mãe decidiu vender, a gente foi para a vida, cada um, eu tenho mais 2 irmãos, eu comecei a ter esse hábito de montar árvore em casa. Então eu fazia de tudo, né? Era árvore de Natal, era antena, era isso, era aquilo, mas sempre fazia árvore de Natal. Depois a gente começou a fazer umas coisas mais bacaninhas, com pinheiro, essas coisas todas. E depois veio o nascimento das minhas sobrinhas, e aí minha mãe passou a me cobrar, você não vai fazer árvore de Natal? Porque eu deixava meio, não tinha aquela coisa da disciplina do dia lá, né? De montar. Então às vezes montava dia 10, dia 15, qualquer dia, mas quando chegava muito perto do Natal, minha mãe me cobrava. E assim, Natal é muito gostoso, eu gosto dessa preparação do Natal, eu gosto das rabanadas de Natal, essas coisas todas. Eu acho o Natal maravilhoso justamente por causa disso. As pessoas se desarmam, né, Enio? As pessoas se desarmam. Parece meio piegas, né? Tem gente que acha que isso é meio piegas, mas não é, não. A pessoa se desarma mesmo, a atmosfera do amor, do trocar presente, do dar, é muito legal, cara. Eu adoro esse clima de Natal, esse clima que a gente está vivendo, acho muito maravilhoso. E a gente pode aproveitar esse clima de harmonia, de paz e alegria para todo 2022, né, Fernando? Com certeza. Esses 2 últimos anos foram muito desafiadores, né? Muito desafiadores, muito. 2020 e 2021, muito desafiador. E esse Natal aqui, que ele está gerando essa esperança, o Ano Novo vem na sequência, daqui uma semana a gente já está aí em 2022. Apaixone-se pela vida, apaixone-se por estar vivo, né? Apaixone-se por agradecer de estar vivo e faça 2022 o melhor ano da sua vida. Isso eu estou desejando para mim, estou trabalhando a minha mente, trabalhando o meu mental, o meu espiritual para isso. Para 2022 ser um ano, vai exigir da gente? Vai, superação sempre, né? Mas sempre com amor na frente, sempre com gratidão na frente. E 2022, com certeza, será um ano maravilhoso, realização para todos nós, né? A promessa é grande, hein? Com certeza, com certeza. A promessa é grande, o desejo é grande, e a gente aprende isso, né? Se o nosso desejo sincero é ser feliz, realizar, produzir, por que não será, né? Estamos com Deus, né, Fernando?
que mais que a gente precisa, né? Pelo amor de Deus. Deus é o grande chefe, né? Exatamente. Deus é o chefão. Mas uma curiosidade que eu tenho aqui, depois do Natal, né? Desde que você conheceu o ensinamento da Seitione através de um amigo seu, você acreditou, já entrou de cabeça e falou, não, é isso mesmo ou ficou com o pé atrás assim? Enio, eu fui assim, eu sou... É engraçado, né? Eu sempre fiquei aí desse lado, lá de cá mesmo. Não caí de cabeça não, não caí de cabeça não. Não caí de cabeça e fui sentindo devagar o que é. Porque eu sempre fui muito resistente, né? Com essas coisas de religião, eu sempre fui muito resistente. E esse amigo, eu entrei na Seitione, primeiro entrou meu irmão, na minha família, né? Primeiro entrou o Beto, depois entrou a Helena. A Helena chegou a fazer parte do departamento feminino de jovens na época, com aquele conjuntinho que tinha, que se usava na época. Lá nos anos 80, gente, sai do século passado, enfim. E eu conheci a Seitione, eu resisti muito, e aí eu fui o último a entrar, né? Só que depois eu fiquei, né, como eu te disse ali, eu fiquei 2 anos, e depois eu saí, fiquei em missão secreta uns anos, e aí depois dos 8 anos eu voltei lá nos anos 90, onde eu conheci você, essa galera toda que está atuando aí, o Adalto, o Rogério, o Marcos Rogério, né? Tinha o Eurico, o preditor Eurico, tem uma galera bacana aí da nossa regional Jabaquara, muita gente que está ali, né? Mas eu no primeiro momento não, eu fui vendo qual era, né? Gostei do ambiente, primeiro contato que eu tive foi na sede central, mas assim num dia aleatório, não tinha reunião naquele momento, mas eu gostei do ambiente. Esse amigo Odair, ele me convidou para participar, e logo na sequência teve um seminário de jovens em Ibiúna. Logo na sequência, tipo ali daqui 15 dias. Vamos. E naquele tempo o povo usava uns subterfúgios esquisitos para levar a gente para a academia, né? Na época não tinha nem asfalto para chegar. Se sair daquela estrada era de terra ali, né? E a gente ficou naquele salão que hoje tem aquele prédio lá de 3 andares. Antigamente tinha um salão de pioneiros cheio de tatame, com uns 80 negros dormindo ali dentro, com um banheiro só. Imagina que delícia que é aquilo, né? E aí mentiram pra gente, né? Para divulgar, para levar, falaram que tinha quadra de futebol, que tinha um baile à noite, que tinha um jantar dançante. Meninas levaram vestido longo, eu levei chuteira e meião e short. Cheguei lá, não desceu nada. Teve um louco que levou violão, imagina, naquela época, se o professor Kikuta da época ia deixar alguém descer com violão, né? E ali foi o meu contato, mas eu gostei do ambiente. Aí depois a gente retornou para a associação local, que é a associação que esse pessoal frequentava, ali era a Vila Brasilina. E ali eu fui testando. Fui fazendo a sutra sem rejeição, fui indo, não me aprofundava, lia, gostava do ambiente, gostava da pregação, no sentido de que, né, você é filho de Deus, você é capaz, você é filho de Deus, jogue os seus medos fora, né? E a gente tem, né, sabotadores mentais aos montes, aí foi eliminando e tudo mais. E aí eu fui me envolvendo, fui participando, fui lendo, aí passado um mês e pouco, quando eu estava lá na nossa regional, que antigamente chamava, né, regional, hoje que é SP Jabaquara, né, antigamente chamava, acho que SP1, que hoje é de japonês, mas na época era SP Saúde, uma coisa assim. Não é da minha época. Não é da sua época. Lá em Santa Cruz, não, Santa Bárbara do Oeste não tinha isso. Tá. Enfim, e aí me chamaram. Eu mal tinha, fiz um seminário, 2, já me chamaram para fazer relato de experiência, lá o relato de impressão. Eu estou quietinho, porque o povo adorava essas coisinhas assim, sabe? Na época, os líderes da época. Aí agora para fazer o seu relato de experiência, sim, né? No regional tinha umas 70, 80 pessoas ali. O recém-chegado a Seitione, mas com muita coisa para dizer, Fernando, né? Ele falou o nome todo, Antônio Fernando Barbosa Ribeiro da Silva. Eu olhei para o lado, olhei para o outro, não pode ter outro com um cara com esse nome todo não, né? Aí eu subi. Mas foi um micão, né? Foi um micão porque assim, eu subi para falar uma mesa como essa, com rodinhas, eu nervoso, tenso, apoiei assim, né? Aí o povo, vem, lá fui eu, né? E aí subi lá no palco da regional, nervoso, tenso, me apoiei na mesa, né? No púlpito, é um púlpito grande assim também, com 4 rodinhas. Adivinha o que aconteceu quando eu soltei esse pesão? Assim, a mesa foi para frente. O microfone que era articulado veio para trás, fiquei brigando com aquilo. Meus contatos iniciais com a Seitione foram esses. Mas aí a gente acabou entrando também num ritmo bacana, né? A gente divulgava a Seitione através das revistas,
a gente fazia maratonas de sutra. Na época as maratonas eram pancada, a gente começava às 7 horas da noite e terminava da sexta-feira e terminava às 7 horas da manhã do sábado. Né? Era bem isso mesmo. E assim, e nessa época aconteceu uma graça em casa, né? Meu irmão tinha epilepsia. E essa epilepsia apareceu depois que meu pai faleceu, né? E o Beto começou a ter ataques epiléticos, né? E nenhum tratamento dava certo, né? Eu fui entender isso, Enio, depois que eu me tornei líder da iluminação, muito tempo depois, o que aconteceu com o meu irmão. Hoje eu falo porque a gente faz um retrocesso, e o Beto tinha esses ataques epiléticos. A gente estava na escola, numa sala mais, né, a mais, né, ele estava numa graduação, eu numa maior, eu estava já no colegial na época, tinha que sair correndo, porque ele estava tendo um ataque, essas coisas todas. E ele foi o primeiro a entrar na Setionei. E a gente começou a fazer maratonas de sutra e fazer as sutras em casa também, né? E ele não se dava bem com tratamento nenhum. E depois que entrou na Setionei, que a gente começou a fazer essas práticas, ele, coincidentemente, arrumou lá uma doutora que tinha um tratamento super light, que a minha tia indicou, sabe aquela coisa do preparo? E aí ele resolveu fazer, porque ele não podia, ele tinha que se privar de sair com os amigos, tomar uma caipirinha, uma cerveja, não podia fazer, essas coisas todas, ele se revoltava. Meu irmão tinha essas coisas assim. Enfim, e aí ele fez o tratamento, a médica propôs, se você fizer o tratamento direitinho, ele tomava Gardenal na época, a tarja preta, uma pancada para um moleque de 18 anos, 17 anos, né? Enfim, mas aí ele fez o tratamento direitinho, foi regredindo aquilo, não toma mais remédio, voltou a dormir até hoje, nunca mais teve um. E o grande ensinamento disso, o Beto, ele participou, ele foi o primeiro a entrar, e ele entrou realmente de cabeça. Eu entrei meio levinho, ele não, ele entrou, só que depois ele saiu, né? E quando ele se curou, ele saiu da Setionoia, né? Foi tomar outros caminhos, outras crenças e tudo mais. E a Helena continuou mais um pouco, eu continuei depois. Depois eu fui entender o quanto que foi importante essas sutras sagradas para os meus antepassados, né? O colocar meu irmão na missão sagrada, a Helena na missão sagrada, minha família toda na missão sagrada, o quanto foi importante para ele não ter mais. Até porque, né, na nossa, que tem lá na nossa Sutra dos Apóstolos, né, está escrito, né, que a gente lê, seja salvos todos os nossos parentes, estão todos salvos aí. Isso foi uma graça que eu fui entender depois. Quando aconteceu, a gente achou que era a questão do médico. Não, mas não foi a médica, não foi o espírito, né, os antepassados, o espiritual é que conduziu ele para se libertar. A força da oração é fantástica. E os espíritos, né, que estavam ali incomodando também se acomodaram ali, né? Todos eles ganharam luz através da sutra. Né? Com certeza. Você sempre foi uma pessoa de sorte. Muita. Também no trabalho também. Você disse uma vez que nunca foi demitido. Sim. E a que você atribui isso? Essa é uma das coisas que o ensinamento me deixou, né? Me deixou não, é um legado que eu carrego comigo, né? Alegria e gratidão. Eu nunca fui demitido e quando eu pedia para desligar, né, às vezes a gente tentava fazer aquela coisa, me manda embora para lá, porque sempre tinha uma oportunidade a mais. E no fim acabava pedindo demissão e tudo mais para ir para essa função maior, né? Melhor numa outra empresa e sempre mudando para empresas boas. Trabalhei na Gillette, na Brahma, na Danone, então outras empresas de médio porte também. Então tinha uma coisa assim, trabalhar com muita alegria, muita gratidão. Eu nunca... Se eu falar que eu nunca reclamei, eu vou mentir, como é que a gente não pode mentir? Então, de vez em quando dava uma rinhetadinha, mas à noite fazia nossas mentalizações de gratidão. Uma cena muito engraçada, né, que aconteceu, engraçada num aspecto, né? Eu trabalhava na Danone e a gente tinha, por eu ser um cara que tinha uma região boa, eu fazia aqui a Zona Sul de São Paulo, então vinha um pessoal que estava que era contratado para trabalhar no outro departamento e vinha treinar comigo, conhecer um pouco da área comercial. E numa dessas eu estava aqui em Americanópolis, que é um bairro aqui do lado de São Paulo, aqui do lado de Jabaquara, onde nós estamos, e nesse dia eu estava com esse rapaz trabalhando e a gente nunca sabe, né, o que os desígnios, né?
dos corpúsculos espirituais, que o mestre cita lá do Henry Ford, no volume 2, que estão armando para a gente aí, né? Enfim, mas compete a gente entregar o melhor, né? Entregar o bom, entregar a alegria. Então, naquele dia a gente tinha que colocar lá uns freezers para colocar, né, iogurte. Só que você, para colocar isso, né, no mercado, e na época eu trabalhava com mercado de pequeno porte, e médio, pequeno e micro porte, né, vamos dizer assim, as mercearias. E aí a gente foi no mercado de médio porte ali em Americanópolis, e o senhor lá pediu lá um dinheiro X PTO para, né, eu colocar a geladeira e colocar os produtos. Eu só tinha uma verbinha para colocar lá 2 caixas de Danoninho lá, e boa. Quando ele me pediu a verba, ele pediu verba de supermercado de rede, né? Aí eu ri na frente dele, e olha que loucura, eu ri. O senhor tá louco. O cara nunca me viu na frente, foi a primeira vez que eu estava visitando ele. E o menino do lado ficou de boca aberta, né? Enfim, foi. No fim acabou dando certo. Não deu a verba, eu dei lá umas caixas gratuitas, a primeira carga da coisa, e foi embora. Passa-se meses, esse garoto andou para lá, andou para cá, ele acabou indo para uma área estratégica da empresa. E foi trabalhar com um cara, né, que depois veio a ser meu gerente. Quando ele veio para ser meu gerente, esse novo gerente que veio da área, né, de estratégia do trade marketing para a área comercial, ele caiu no meu time, né, na minha área, que era a área institucional, a área de mercado, de venda porta a porta, aquela coisa toda. E ele fez uma rapa no time, né? Ele trocou todo mundo, né? Ele trocou todo mundo, algumas pessoas, você não está preocupado, Fernando? Não, isso aconteceu depois de uma outra empresa, do mesmo jeito. Você não está preocupado? Eu falei, não. Deus, né? O mestre Masaharu Taniguchi na minha cabeça, fala, você cumpriu a missão, tem uma missão nova, então deixa quieto, né? E Deus está no comando sempre, né? Deus orienta, Deus protege, como tu falou agora, né? Nós trabalhamos para Deus, né? Para manifestar Deus na nossa vida. Não somos nós que fazemos as nossas, né? É Deus através da gente. E eu tranquilo. Aí ele mudou o time todo e eu sobrei, eu fiquei no time, né? Passa mais um tempo, o gerente que ele tinha colocado, né? Ele trocou o gerente de cima, ele veio como regional, colocou um distrital e ele trabalhou a gente. Eu, na época, trabalhava como supervisor, né? Aí eu trabalhando com esse meu gerente, ele falou, Fernando, sabe por que você continuou no time? Eu falei, além de ter muita sorte e competência e ser bonito, o que mais, chefe? Ele falou, tá, é esse teu jeito, cara. É esse teu jeito. Esse teu jeito alegre, esse teu jeito ali. O rapaz que você treinou, lembra dele? Ele falou, não lembra? Pois é. Ele contou lá dentro e virou piada interna que o cara, quando pediu aquela verba, se riu na cara dele. E esse nosso chefe, ele adora essas coisas, ele adora esse deboche, adora esse desencanar, esse não ter peso para negociar, para fazer. Graças a isso, você continuou no time. Olha que maluquice. Ele não viu meu desempenho. Claro que ele deve ter dado olhada no desempenho, entrega, essas coisas todas, mas o que ficou na cabeça dele foi essa cena que um outro participou comigo numa visita, né, a um negociador. Isso aconteceu a mesma coisa. Quando eu estava lá eu tinha pedido para sair da Danone, a minha gerente na época me desligou e eu fui fazer um projeto numa empresa, né, de laticínios mineira, e aqui em São Paulo. A mesma coisa. O cara que me convidou para ir para lá, tinha trabalhado comigo em outras empresas, me convidou para um projeto, só que depois de 6, 7 meses ele saiu para um projeto novo e a gente ficou meio viúvo dele ali, eu e os outros que ele tinha levado para lá, para essa cooperativa, né? E aí no meio do caminho, andando, trabalhando, né? Aí chegou o diretor lá da sede de Minas para cá e o cara começou também, né? Ele viu, olhou e começou, corta aqui, corta lá, corta lá. E aí instaurou lá na empresa, né, aqui na filial, aquele medo, aquele pânico. Vou eu, não vou, vai acontecer, vai você, não vai você. E você, Fernando, você não se preocupa? Não, que vim, tá tranquilo. Se ficar aqui, está ótimo. Se vir, vai vir uma outra coisa melhor. Desencana. Deus, entrega para Deus. Faz o que você tem que fazer. E eu falava isso para o time. Faz o que você tem que fazer. E aí foi mais uns 2 ou 3, aí ele, de repente, esse nosso diretor, reuniu o time todo comercial e falou, bom, agora esse aqui é o nosso time. Né? Esse é o nosso time, não vou mexer com mais ninguém, já demiti quem tinha que demitir, aqui, ali, contratei esse, aquilo, reestruturei, esse é o nosso time. E ele começou a falar o que cada um tinha de qualidade por ter ficado no time. Aí ele falou lá do menino lá, do Vanderlei, você sai disso, aquilo, você é muito bom de entender as planilhas, os relatórios, você é bom de negociar, você é bom disso, aquilo outro, E você, Fernando, o que eu preciso de você é o que você tem de melhor aí, que contamina o time todo. É a tua alegria e a tua energia. Nosso time precisa disso.
Ele tinha saído comigo umas 2, 3 vezes e viu como é que eu me relacionava com os times. Né, como é que eu me relacionava com o gerente de compras lá do Atacadão, do Carrefour, essas coisas todas. E assim, né, teve um momento que foi muito engraçado, que ele é diretor da empresa, né, o comprador falou, ó, tu compra o teu produto por causa do teu menino aqui, ó, porque o menino era eu, né, nem tão menino, mas menino. E você é muito chato, você é isso aqui. Mas ele, pô, aí foi muito... Ou seja, essa energia, que o mestre fala isso, né, registre sempre as partes, né, brilhantes do teu dia. Eu procuro sempre ver o lado bacana das coisas, sem ser poliana. Claro que a gente tem, de vez em quando, os choques de realidade fenomênica que desafia a gente, mas eu procuro sempre ter essa característica da alegria, né? Por isso que o Natal é importante, eu gosto do Natal por causa disso, apesar de ter essa conotação assim de reflexão, mas é gostoso você estar com a família, é gostoso você trocar presente, é gostoso você dar presente, é gostoso você comer bem, tomar uma champanhe gostosa, ver a família em volta ver as crianças brincando, a família em volta da mesa. Eu acho essa atmosfera muito bacana, cara. É uma muito confraternização de vida, de ideal, não é troca de presentes, né? Não tem frescura, você abraça, você beija, né? Eu adorava meu cunhado, minha mãe era muito sisuda, sabe? Minha mãe, Dona Maria, era pancada, portuguesona lá. O meu cunhado, nesses dias, ele tomava uma, ficava alegre, abraçava minha mãe deixava. Nos outros dias, ela falava, né? Mas naquele dia rolava. Então eu achava engraçado isso, abusa hoje, que é Natal, né? Porque é gostoso esse ambiente, Ok. né? Fernando, o que te marcou na Seitonoria em termos de ensinamento, assim, fala, puxa vida, isso aqui pegou? Enio, meu primeiro Kenro em Ibiúna. Você já era o chefe. E eu me lembro que eu era recém, né? Foi nessa época que eu voltei. Pelo trabalho, nunca consegui ter condições de ir lá, ficar lá 6 dias, 7 dias, no Kenro, lá em Ibiúna, de jovens. E eu já era, teve um determinado ano que decalhou e eu fui, né? E aí lá, carpindo, né? Aquela, obrigado mamãe, obrigado papai, obrigado mamãe. A minha mãe, por ser, né? Imagina, minha mãe ficou viúva com 40 anos com o negócio na mão. Teve que se impor, virou uma leoa, já era, né? Ela é do signo de leão, já era leoa mesmo. E aí virou, né? O chefe e a chefe da família, né? Então, o couro comia, né? E eu catalisava muito desses couros, né? Quando eu era mais novo. Né? Minha mãe sempre soube o filho que ela tinha. Minha mãe chegava lá nas reuniões de escola, ela ficava sempre por último. Porque as mães iam, as primeiras mais boazinhas, indo, ela ficava. Tanto é que depois de um tempo ela desistiu. Ela já falava para a professora, meu filho fez isso. Não de malcriação, mas de arreliação, sabe? De brincar, correr, aquela coisa, tirar a atenção do povo, enfim. Mas eu nunca falei para ela que amava ela. Eu nunca falei para ela, muito obrigado, mãe. E já tinha anos de Seitonoria. Eu mentalizava, orava nas reuniões, falava obrigado mamãe, obrigado papai, obrigado mamãe. Eu sentia meu pai, né, já né, no plano espiritual. E minha mãe, por ter se tornado dura, depois a gente vai entender na Seitonoria essa coisa, né? Eu chorava meu pai, mas na verdade eu chorava e meio que culpava dele ter morrido cedo. Sabe aquele meio negócio? E aí acabava que eu, no meu jeito, a coisa... Os sabotadores, né? Não me relacionava por muito tempo com as meninas, aquela coisa toda, essas maluquices aí. E depois a gente vai resolvendo, né? E nesse Kenro, eu fiquei lá, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado papai, e foi, né? Eu devo ter carpido lá uns quilômetros ali, né? Um calo na mão, aquela inchada doeu um monte, e chorava. Obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado papai, obrigado mamãe. Né? Até aconteceu uma cena engraçada, eu era ali da iluminação, aí... teve uma atividade lá num desses dias depois de Carpi, que alguém ia perguntar, pedido para levantar quem era o líder da iluminação, quem podia, né? Eu levantei eu também. Pois é, eles estão levantando, agora se você tiver, alguém falou lá que estava coordenando, tiver alguma, quiser alguma orientação, pergunta para eles aí, né? Eu falei, pronto, essa é uma pegadinha, né? Aí encostou 2 garotas do meu lado aqui, pretor, líder, né? Queria uma orientação e tal, eu gemi, né? Orientação, ia passando o Roberto Oquito do lado, assim, né? Quando passou o Roberto Oquito, eu falei, essa aqui é a orientação? Tá, Roberto, olha, essa aqui é a orientação. Mas eles escolheram você, então você... E o Roberto era um dos orientadores daquele seminário, enfim. E terminou o último dia de Carpi, eu decidi que a hora que eu chegasse em casa, a primeira coisa, eu ia ajoelhar na frente da minha mãe, ia pedir perdão para ela, e falar que eu amava ela. Até porque uns dias antes a gente tinha discutido, né? A gente tinha tido uns atritos ali, e eu fui mal criado, né? Fui mal criado. Mas foi, né?
peguei, desci em casa, né, na época, enfim, desci, entrei em casa, joguei, minha mãe sempre lá na poltrona dela, fazendo o tricô dela, fazendo o tricôzinho, vendo lá a televisão dela e tudo mais. Eu entrei, né, joguei a mochila para um lado, me ajoelhei na frente dela, ela sentada, ajoelhei na frente dela, abracei, perdão mãe, perdão, amo a senhora, nunca falei perdão, me perdoa de ter sido um filho, né, até hoje, dispersivo, não grato, me perdoa, amo a senhora, me perdoa, e chorava, e me perdoa, amo a senhora, me perdoa. Ela faz aquilo que toda mãe faz, né? Se emociona também, chora também. Filho, a minha obrigação como mãe, não obrigação, né, mas minha missão como mãe é amar vocês. Eu sempre vou te amar em qualquer condição. Aí, derruba de vez, né, filho? Aí, essa foi uma cacetionoie, sabe assim? E depois, né, quando ela, há 12 anos, veio falecer, e o pessoal da Setionoye foi lá no funeral, assim, né? A gente tem uma líder, né? Que minha mãe entrou dia 1º de março no hospital e no dia 26 ela veio, né, desencarnar, né? E a gente ficou cuidando dela e dormia, revezava eu, meu irmão, minha irmã, enfim. Aí no dia do sepultamento dela, angustiado, né? Você fica, né? Quer queira, quer não queira, o apego ainda, né? E ali tem uma líder nossa na nossa regional, Alice Tchutia. Ela é desse primeiro turno meu de Setionoye, lá daqueles 2 anos, ela era dessa época ainda. E quando minha mãe já estava, né, o caixão ali estava descendo, a gente começou a cobrir, eu totalmente assim, me apegando, né? Obrigado Deus, obrigado mamãe, Deus receba a mamãe, aquela coisa toda, né? Te amo, obrigado por tudo e tudo. E a Alice me falou uma coisa que me confortou. Porque você fica, né? Pô, podia ter levado para um hospital aqui, podia levar para uma clínica lá, podia isso, podia aquilo, mas enfim. E ela falou assim para mim, Fernando, agradece a oportunidade que a tua mãe te deu de você cuidar dela esses dias. Aquilo deu uma trancada na minha cara, agradece a oportunidade. Minha mãe, né, agradece, não é o que ela te deu, né, a oportunidade que você teve de retribuir o amor para ela durante esses dias. E aquilo, sabe, ao mesmo tempo que deu um conforto no coração, eu soltei e obrigado, mãe. Obrigado pelo amor da senhora, mesmo nesse momento desse amor todo, de poder retribuir. Porque a minha mãe, muito amor, né? Ela nunca casou de novo, né? Podia ter casado, nunca casou de novo e ficou lá cuidando da gente. E mesmo no hospital, em alguns momentos, quando as enfermeiras não estavam lá, que tinha que passar alguns cremes, algumas partes íntimas dela, assim, né? Por causa da pele ali e tudo mais, ela não queria nem que a minha irmã fizesse, ela pedia para eu fazer. Eu achei aquilo assim, né? Aí minha irmã pegou um creme para passar ali, entre as coxas dela, na virilha e tudo mais. A minha mãe, não, Helena, o Fernando faz, o Fê faz. Sabe assim, eu tomei um susto, mas ao mesmo tempo fiz com gratidão de cuidar dela, sabe assim. E na hora a gente não percebe isso, sabe? A gente não percebe isso. Depois é que você vai entender o entendimento das coisas. E a Setionoye, ela me deu isso, me dá ainda, né? Esse amadurecimento para entender essas coisas, assim, sabe? E ter muita gratidão. Eu tenho gratidão por estar vivo, gratidão pelos amigos, gratidão por estar aqui, gratidão por contribuir. Gratidão por a gente poder andar por esse Brasilzão aí, levando esse ensinamento maravilhoso para frente, né? E os nossos perrengues a gente vai dando um jeito. Eu também sempre tenho comigo que um dos grandes presentes que eu recebi da Setionoye foi poder dizer para o meu pai, para minha mãe, do quanto eu os amava, né? E do quanto eu era e sou grato por tudo que fizeram por mim, porque se não fosse a Setionoye, eu não ia ter dito isso não, cara. Aquele dia, lá naquela convenção, que você ajoelhou na frente da sua mãe, você derrubou o ginásio, né, cara? Aquele dia não tinha, eu me lembro, eu estava lá, né? Foi emocionante, cara. E parabéns, né? Você ter tido a oportunidade de fazer isso. Pelo meu pai eu faço mentalmente, para minha mãe ainda deu para... Parabéns, gente. Aquilo foi emocionante. É tudo graças ao ensinamento, né, meu? Putz, quando eu lembro dos meus pais também, ambos já estão também no plano espiritual, né? Eu tive a sorte
É sorte, não. Oportunidade que foi me dada de conviver bastante tempo com meu pai. Ambos faleceram com 91 anos de idade, né? Maravilha, parabéns. Então eu vivi muito tempo com eles. Mas o que foi bom mesmo foi depois de ter conhecido a Sentionei, poder dizer para eles, né? Obrigado, pai, obrigado, mãe, né? Putz, não, isso não tem o que pague. Mas mesmo assim ainda fica, por que eu não fiz isso, né? Não, a minha mãe, por ter sido muito dura conosco, porque ela queria que a gente criasse, né, responsabilidade, maturidade para ajudá-la a cuidar do negócio ali, né? Sim. E aí, de vez em quando, eu me via chorando lá no canto, lá, pai, por que o senhor partiu? Se o senhor estivesse aqui, a vida ia ser melhor, e não sei o quê. E depois a gente tem que fazer oração de perdão, fazer, né, purificação da mente, para limpar essas coisas, né? Porque é complicado. Né? Mas a gente tem... A Sentionei traz isso para a gente, né? Traz. A importância, a gente entender e aceitar a importância dos pais da nossa vida, que sem eles a gente não estava vivo, né? E se a gente pode estar hoje aqui, 25 de dezembro, comemorando o Natal com a família, é porque nós temos pais, né? Com certeza. Recentemente, né? Recentemente, há pouco tempo, né? Você participou lá do nosso Seminário da Luz, né? E você falou uma coisa lá, né? Que até o diretor José Adalto recuperou, né? Que se você tiver 1 segundo ainda de vida, agradeça esse 1 segundo de vida. E foi você que falou isso, né? Porque teus pais te propuseram isso. Cada segundo que a gente tem é um segundo que foi dado por eles, né? Então... E o Natal tem essa coisa bacana, né? Essa coisa da família, né? Aproveita o Natal, beije seu pai, beije sua mãe. Se não tiver mais conosco aqui, beije espiritualmente, agradeça, faça uma oração, brinde a vida, né? Tua vida, ela existe em função do papai e mamãe, né? Maravilhoso. Muito obrigado, Pastor Fernando. Muito obrigado, Deus te abençoe, viu? Seus pais têm muito orgulho de você. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Um feliz e abençoado Natal e que você, mais uma vez, seja o melhor presente de todos os tempos para cada um de seus familiares. Muito, muito obrigado. Em um novo ano, temos novas histórias para contar. Novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira em nossas associações locais e regionais. Saiba qual a mais próxima de você através do nosso portal www.sni.org.br. Muito obrigado!